Se você é alguém que quer começar a investir, eu acredito que você já deve ter ouvido por aí que o meio mais facilitado de fazer isto seria começar a investir num ETF, onde você poderia começar a investir sem conhecimento nenhum. Lê do engano e o pior conselho que você poderia receber de alguém que quer o teu bem. Porque um dos principais erros de se investir num ETF pode simplesmente ser a falta de compreensão do que é o ETF, como é que ele funciona e como é que ele irá se comportar durante o longo prazo. Logo, sem conhecimento suficiente, poderemos incorrer a riscos significativos que poderão diminuir os nossos retornos nesses investimentos. Portanto, neste vídeo eu lhe vou mostrar de que forma é que eu faço para escolher os meus ETFs para investir. São critérios recomendáveis que todos os investidores deviam utilizá-los antes de escolher um ETF. Portanto, fique neste vídeo para saber mais como escolher um ETF da maneira mais adequada. E aí, capitalistas selvagens, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanz e você está a assistir ao Pregão Info. Mas antes de partirmos para o nosso vídeo de hoje, eu tenho um recado para si que quer começar a investir e rentabilizar o seu património. Nós vamos liberar o nosso treinamento Me Realizando. Se você quiser saber mais como investir em Angola e no estrangeiro, esta formação é especificamente para si. É um treinamento super completo, voltado a todos os angolanos que residam em Angola ou no estrangeiro e que tenham a sua residência fiscal em Angola ou também no estrangeiro. E neste treinamento também lhe ajudamos a resolver todas as questões tributárias relativas aos investimentos no estrangeiro ou em Angola, relativamente a declarações de impostos de renda. Você não precisa saber nada sobre finanças, nós lhe pegamos do zero até lhe tornar um investidor com consciência, tomar melhores decisões financeiras de forma cada vez mais confiante, a fim de você poder materializar todos aqueles seus objetivos financeiros em data marcada. Portanto, se quiser ser uma das primeiras pessoas a ter o acesso deste treinamento antes dele ser lançado para o público em geral, preencha o formulário que vai ficar aqui abaixo na descrição e em breve nós entraremos em contato consigo para mais informações a fim de conceder o acesso ao treinamento antes dos demais. Para malta, vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Como é que eu faço para escolher os ETFs para investir? Se ainda não souber o que é um ETF, como é que ele funciona, como é que ele está estruturado e quais são as suas principais vantagens, há um vídeo cá no canal que eu vou deixar ficar aqui no card e no link na descrição. O primeiro critério que eu uso antes de investir num ETF é procurar saber qual é o tipo de exposição do ETF que eu quero investir. E essa exposição tem de ser alinhada àquilo que são os meus reais objetivos como investidor. Tem de estar relacionado ao meu perfil de investidor, às minhas metas estabelecidas de investimento. Qual é o índice de referência que o ETF que eu quero investir segue? Se segue o S&P 500, o índice que está exposta às 500 maiores empresas dos Estados Unidos da América e que representam 80% da sua economia, se segue o Nasdaq, que representa as 100 maiores empresas de tecnologias dos Estados Unidos, é um ETF de renda fixa, é um ETF de ações, é um ETF setorial voltada a semicondutores, um ETF voltado apenas a empresas de tecnologias, de energias, de commodities e enfim. Se é um ETF voltado apenas a investir nas empresas dos Estados Unidos ou nas empresas globais da Europa, Ásia, países emergentes e enfim. A preocupação de saber qual é o tipo de exposição que determinado ETF me fornece está relacionado com o risco setorial, com o risco cambial e risco país relacionado às exposições do ETF. Imagine, por exemplo, um ETF que invista em healthcare, em cuidados de saúde. Portanto, essas empresas aqui são empresas defensivas. Geralmente, quando há ciclos económicos negativos, essas empresas tendem a resistir. Portanto, essas empresas, quando a economia está a expandir, elas passam a beneficiar-se muito pouco da expansão económica. E quem passa a beneficiar-se mais disso são aquelas empresas que são cíclicas. Ou seja, quando a economia vai abaixo, essas empresas também passam com os seus resultados
reduzindo abaixo, e quando a economia vai a expandir, essas empresas também passam a expandir significativamente. Entendendo, portanto, o tipo de exposição do ETF que eu escolhi para investir, eu tenho de procurar fazer uma cobertura de risco para melhorar a alocação da minha carteira e, consequentemente, passar a ter melhores resultados. E o segundo critério que eu uso para escolher os meus ETFs para investir é a metodologia usada pelo ETF. Eu procuro sempre saber se o ETF é ativo ou passivo, e geralmente eu procuro sempre fugir de todos aqueles ETFs que são ativos, porque no longo prazo as suas performances passam a ser completamente inferiores às performances dos ETFs passivos que seguem um índice de referência. Além disto, dentro desta estratégia, eu também procuro saber quais são os filtros que o ETF utiliza na sua estratégia de investimento. Geralmente os ETFs utilizam ou preço-lucro, ou preço-valor patrimonial, e até mesmo o preço sobre os dividendos para escolherem as empresas que elas vão investir. E de cara eu me limito a ficar completamente longe de todos aqueles ETFs que utilizam o filtro de preço último dividendo. Eu também procuro ver qual é o estilo do ETF, se for um ETF de growth, não é, de crescimento, um ETF acumulativo, um ETF que maioritariamente não fazem o pagamento de dividendos, ou um estilo voltado no valor, na qual o ETF procura investir naquelas empresas muito mais consolidadas que maioritariamente fazem pagamentos de dividendo e que estão a ser sobrevalorizadas pelo mercado, isto é, empresas que estão a ser vendidas abaixo do seu valor intrínseco. Eu adoro bastante os ETFs de growth, aqueles que são acumulativos, porque desta forma, como o meu horizonte é muito mais longo, eu evito incorrer a muitas operações que me vão dar problemas tributários. E o terceiro critério que eu uso é procurar saber o processo da atribuição de pesos usadas pelo ETF. Existem dois tipos de atribuição de peso. O Eco-Ray, na qual o ETF procura atribuir o mesmo peso para todas as ações que fazem parte da sua carteira de investimento. Ou seja, quer seja as ações das empresas mais grandes, bem como as ações das empresas mais pequenas, de pequeno porte, elas passam a ter pesos iguais na sua carteira. Essa estratégia ela passa a privilegiar a dar mais peso às empresas menores e menor peso às empresas maiores. O segundo modo de atribuição de peso é o Market Cap Rate, ou seja, o modo de atribuição em função da capitalização. Esse modo de atribuição de peso privilegia aquelas empresas maiores que têm uma capitalização muito maior, elas são dadas o maior peso na carteira, e aquelas empresas com capitalização menor, as empresas de pequeno porte, são dadas os menores pesos na carteira. Ou seja, a carteira do ETF passa a depender daquelas empresas que têm capitalização muito maior, como é o caso, por exemplo, dos ETFs que replicam o S&P 500. Entender qual é o tipo de atribuição de peso usada pelo ETF é super importante, porque desta forma nós conseguiremos evitar sobreposições na nossa carteira. Imagine, por exemplo, o caso do S&P 500. A maior posição do S&P 500 é a Apple. Imagine que você vai investir num ETF que replique o S&P 500 e você também possua a Apple de forma individual na sua carteira. Desta forma você estará a incorrer a uma sobreposição de carteira, uma coisa que não faz sentido. É claro, dependendo da sua estratégia de investimento. Esta atribuição de peso também nos ajuda a evitarmos comprar aqueles ETFs que estão concentrados em ações de empresas que nós não gostaríamos de ter na nossa carteira de investimento. E o quarto critério que eu uso para escolher os ETFs para investir é o tamanho. Como investidor, nós temos de evitar comprar aqueles ETFs que tenham tamanhos completamente pequenos, os chamados Asset Under Managed, numa tradução livre em português, que significam ativos sob gestão. Porque ETFs muito pequenos correm os maiores riscos de deixarem de existir. ETFs com menos ativos têm custos de administração maiores, têm também spreads maiores, e portanto é super importante procurar investir em ETFs que tenham ativos sob gestão entre os 100 milhões de dólares. Quando se tratar de mercados europeus, asiáticos ou emergentes, é super importante ser um bocado mais flexível neste valor, afinal de contas, esses mercados aqui são menores. Portanto, é super importante procurar ETFs que tenham
tenham muitos ativos. E quando se trata de ETFs que investam em renda fixa, aí o seu risco será maior. É super importante que ele seja muito bem diversificado. Investir num ETF pequeno significa incorrer a riscos mais altíssimos. É claro, existem ETFs que são pequenos em função do setor em que atuam, como é o caso do ETF de commodities. Não é um ETF que tenha ouro na sua carteira, é muito normal que tenha poucos ativos porque só investe em ouro. Um ETF que investe em petróleo só vai ter petróleo na sua carteira, que investe em prata só vai ter prata na sua carteira, que investe em semicondutores só vai ter semicondutores na sua carteira. Portanto, é muito normal que esses ETFs tenham menos ativos, mas se forem investir nesses ETFs completamente específicos, é super importante considerar que o risco sempre será maior. E antes de partirmos para o quinto critério, se chegou até aqui, por favor, deixe ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, afinal de contas deve estar a achá-lo super interessante. O quinto critério que eu uso para escolher os meus ETFs são os custos. Os custos são compostos pela taxa de administração e pelo spread da cotação de compra e venda. Os custos são os elementos muito mais importantes a serem considerados antes de procurarmos investir em determinado ETF, porque por mais menores que eles aparentam ser no curto prazo, se você for um investidor com um horizonte completamente longo, esses custos passarão a ser gigantescos e exercerão um impacto significativo no seu rendimento final. A estratégia que eu utilizo para olhar para os custos é fazer sempre a comparação dos ETFs em função dos índices de referência que eles seguem. Por exemplo, quer o SPY, o IVV e o VO, eles seguem o mesmo índice de referência, que é o S&P 500, mas as taxas cobradas são completamente diferentes. O SPY cobra uma taxa de 0,09%, enquanto o VO cobra uma taxa de 0,03% e o IVV, por sua vez, cobra uma taxa de 0,03%. Ou seja, os três ETFs seguem o mesmo índice de referência, mas cobram taxas completamente diferentes. Portanto, é super importante olhar para isso para que nós não possamos então fazer investimentos que não sejam super adequados. É claro que aqui há sempre uma ressalva que nós vamos falar mais adiante. O sexto critério que eu uso é o Tracking Difference. É usado para medir a performance do ETF comparativamente ao seu índice de referência. Esse item aqui ajuda a medir qual é o nível de eficiência de um determinado ETF. Um número acima de 1 demonstra que os custos do ETF são completamente altíssimos. Mas se o ETF estiver com seu Track Difference positivo, não se anime muito. É super importante procurar antes saber se o seu ETF não está se alavancando, se não está alugando as suas ações ou correr algum outro risco que não está aliado com seu objetivo de negócio. E o sétimo e o último critério é a liquidez e o volume de negócios do ETF. A liquidez é a capacidade de transformarmos em dinheiro o nosso ativo financeiro. Quando um ETF é menos líquido, isto é completamente preocupante. Um volume maior de negociações diárias significa que um ETF é bastante líquido. Portanto, um ETF com uma baixa liquidez significa que você terá muitas dificuldades em resgatar o seu ETF quando você quiser, e você poderá incorrer a vendê-los a preços muito mais baixos do que realmente eles valem, porque a demanda é muito reduzida. Mas a liquidez ela também depende muito do mercado. Por exemplo, o SPY é o maior ETF mais líquido do mercado. Ele tem um volume de negociação de aproximadamente 20% relativamente aos seus ativos. Já o IVV é o segundo ETF maior em ativos, mas a sua taxa de negociação diária atinge apenas os 2% sobre o total dos seus ativos. Quer o SPY como o IVV, eles seguem o mesmo índice de referência, que é o S&P 500, mas o SPY é utilizado para investidores com horizonte de investimento de curto prazo e o IVV é utilizado para investidores de longo prazo. E só para referenciar, os ETFs que investem em
em renda fixa geralmente têm tido uma taxa de negociação muito baixíssima, abaixo de 1% sobre o total dos seus ativos, porque maioritariamente os investidores que usam esses ETFs aqui não fazem com estratégias táticas, usam estes ETFs aqui com um horizonte de tempo de longo prazo. E por isso, para horizontes de longo prazo, eu sempre procuro uma taxa de negociação sobre os ativos do ETF que não estejam abaixo de 1%. E se for para estratégias de curto prazo, eu sempre procuro ETFs que tenham uma taxa de negociação sobre o total dos seus ativos que não sejam inferiores de 10 a 20% dos seus ativos totais. Bem, malta, essas são as 7 estratégias que eu uso para escolher os meus ETFs. É importante que você, como investidor, procure usar esses critérios aqui quando você for comprar o seu ETF. Use esses critérios aqui ajustado às suas necessidades, aos seus objetivos, ao seu horizonte de tempo, bem como àquilo que você acredita como sendo verdade relativamente ao mundo dos investimentos. Bem, malta, eu vou ficar por aqui. Se quiser saber como investir melhor, nós vamos liberar o nosso treinamento, o Me Realizando, que vai ajudá-lo a torná-lo um investidor melhor. Preencha o formulário na descrição, vai que você tem o acesso primeiro antes do seu lançamento, que vai acontecer já em breve. Malta, nós estamos juntos, não se esqueça aqui, a sua principal fonte para os seus investimentos e a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos, e investir da melhor forma o deixará mais próximo da materialização deles. Nós estamos juntos, malta, e até o próximo vídeo.